Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e suspense chamado John Wick, De Volta ao Jogo. Alerta de spoilers a seguir. Um carro dirigido por John Wick colide com uma parede. Ensanguentado e ferido, ele cambaleia para fora da caminhonete e aplica pressão sobre uma ferida em seu estômago. Ele pega o seu telefone e vê um vídeo da sua esposa Ellen na praia. Enquanto rasteja para o lado, John se descuida e fecha os olhos. Vários dias antes disso, num dia nublado, John acorda. Ele tem flashbacks com Ellen, os dois num jantar, depois uma cena deles se beijando, e finalmente o momento em que ela desmaia em seus braços. John é então mostrado com Ellen em uma cama de hospital. Ele beija sua testa e olha para o médico, que agarra o seu prontuário e sai. A próxima cena é de John com um colar nas mãos enquanto tira o seu carro. A sua esposa foi atingida por uma doença que lhe tirou a vida. O dia do seu funeral chegou. Todos confortam John em pé sobre a sua cova, enquanto um homem observa de longe. Após a cerimônia, o velho amigo de John, Marcus, se aproxima dele dizendo que já faz um tempo que eles não se veem, e depois pergunta a John como ele está aguentando. Os dois então conversam, e Marcus diz que ele está apenas cuidando do seu velho amigo. Depois ele se despede e vai embora. Depois do trabalho, John vai direto para casa. Ele começa a limpar quando a campainha toca. John abre a porta e vê uma entregadora parada ali. Ela pede a ele para assinar alguns papéis e entrega a ele uma encomenda. É um pequeno Beagle. Ellen deixou uma carta para John. Ela escreveu para ele dizendo que aceitou a sua morte e que quer que John volte a amar e gostaria que ele começasse com um cachorrinho. Ele tira o cachorro da sua caixa e examina a sua coleira adornada com flores, o que leva John à conclusão de que Ellen chamaria a cachorrinha de Daisy. Ele traz um par de lençóis para a cachorra, mas ela parece não querer sair da cama. Então John a pega e a coloca para fora. No dia seguinte, a cachorrinha sobe na cama e acorda John, depois o segue por toda a casa. John então derrama alguns flocos de sucrilho para si e para o cão e diz que eles estão indo comprar alguma comida apropriada para ela. É quando ele encosta ao lado de 3 mafiosos russos, incluindo Yosef Tarasov, o filho do chefe do crime, Viggo Tarasov. Yosef se aproxima do automóvel de John, o elogia e em seguida lhe pergunta sobre o preço. John então diz que não está à venda. Yosef então abusa de John em russo, dizendo que tudo tem um preço, assumindo que ele não vai entender. Mas John o corrige, falando russo e lhe dizendo que a sua cachorra não tem preço. Yosef estava acariciando Daisy no momento, mas ao ouvir isso ele fica bravo e está prestes a reagir, quando um de seus amigos o puxa de volta e diz a John para ter um bom dia. Mais tarde naquele dia, John leva o seu carro para uma área de construção abandonada e começa a vaguear por todo lugar para desabafar a sua frustração. Ele quase corre contra alguns carros, mas para a tempo. Mais tarde, Daisy precisa se aliviar antes de John dormir, então ele a leva para baixo. Mas quando eles chegam, 2 caras ficam na frente de John, enquanto um terceiro o agarra e lhe dá uma surra. Enquanto Daisy geme, o homem começa a bater em John. Um dos homens ataca a cachorra e lhe dá uma surra no pescoço. Um dos homens pede para encontrar as chaves, e o outro responde que as encontrou. Depois de pegá-las, o cara tira o seu disfarce, revelando ser Yosef. Ele insulta John e pede que ele durma bem antes de derrubá-lo. Mais tarde, quando John desperta, ele caminha até o seu animal de estimação sem vida e se deita ao lado dele, enquanto acaricia sua cabeça. Ele enterra a sua cachorrinha e depois começa a limpar a bagunça da sua casa, enquanto as lembranças da sua esposa e o ataque da noite passada vêm à sua cabeça. Enquanto isso, Yosef dirige o Mustang de John até a loja de Aurélio. Yosef diz a Aurélio que ele precisa de alguns papéis limpos e uma nova placa de matrícula para o carro, mas Aurélio reconhece o carro imediatamente e exige saber onde Yosef o conseguiu. Yosef se gaba de quem ele roubou o carro e como ele assassinou o cão daquele cara. Aurélio diz a ele para sair da loja, mas Yosef responde que ele lhe deve. Aurélio responde que ele não trabalha para ele, mas trabalha para o seu pai, e então bate no rosto de Yosef. Um dos capangas dele saca uma arma e a aponta para Aurélio, mas o outro o impede de atirar. Yosef se levanta e insulta Aurélio, lhe dizendo que vai falir o seu negócio. Mais tarde, John passa pela loja e faz perguntas sobre o carro. Aurélio responde que o carro estava lá e que Yosef é filho de Viggo. Mais tarde naquela noite,
Vigo telefona para Aurélio, perguntando por que ele bateu em Joseph. Aurélio responde que foi porque o seu filho pegou o carro de John Wick e assassinou o seu cão. Em resposta, Vigo apenas fica surpreso. Ele parece preocupado e vai até a sua casa, enquanto um de seus homens o parabeniza. Mas Vigo lhe diz que quer se encontrar com seu filho. Enquanto isso, John entra em seu porão com uma marreta e começa a bater no chão, revelando que ele estava procurando um esconderijo de armas e moedas de ouro. De volta a Vigo, primeiro ele toma uma bebida, e depois diz a Joseph que ele está usando um belo casaco, antes de dar 2 socos no estômago do seu filho para repreendê-lo, lembrando de quem ele tinha acabado de se tornar inimigo. Joseph é então informado por Vigo que John Wick costumava estar ligado a ele, até que conheceu Ellen e decidiu desistir de ser um assassino. John tinha uma enorme reputação. Vigo conta ao seu filho sobre o tempo em que viu John Wick matando 3 homens em um bar com um lápis e lembra a Joseph o quão perigoso ele é. Quando John quis se aposentar e quis se casar com Ellen, Vigo lhe deu uma tarefa impossível, implicando em múltiplos assassinatos de alto nível em um curto período de tempo. Para a surpresa de Vigo, John foi bem-sucedido e seus esforços foram fundamentais para estabelecer o sindicato Tarasov. Joseph diz ao seu pai que ele pode lidar com a situação e que terminará o trabalho, mas seu pai lhe diz que John virá atrás dele e que ele não pode fazer nada a respeito disso. Depois de avisar Joseph da sua desgraça iminente, Vigo disca o número de John numa tentativa de retificar a situação, mas John desliga. Naquela noite, Vigo envia uma equipe de 12 pistoleiros à casa de John para matá-lo. John elimina facilmente todos eles, batalhando com os últimos poucos, antes de apunhalar o último no coração. Um policial chega à porta da frente e bate. John se dirige a ele pelo nome e pergunta se houve uma queixa de barulho, e o policial responde que sim. Ele pergunta se John está de volta ao jogo, referindo-se ao corpo que pode ser visto atrás dele. John afirma que está simplesmente descobrindo algumas coisas, então o policial se despede e parte. Para limpar a área e se livrar dos mortos, John convoca uma equipe de limpeza do submundo com quem já trabalhou anteriormente. Eles parecem estar cientes de que esta não será a última vez que o ajudarão. Vigo se aproxima do amigo de John, Marcus, e lhe oferece um contrato de $2 milhões para assassinar John. Ele também diz ao seu assistente Ave para fazer um pedido a outras pessoas para preencher o cargo. Marcus aceita a oferta com prazer. John se hospeda no Hotel Continental de Nova York, que atende exclusivamente ao submundo do crime, mas não permite assassinatos em suas instalações. Perkins é alguém que ele reconhece. Winston, o gerente e proprietário do Continental, é outro velho amigo de John. Quando John pergunta, Winston o informa que Joseph está em uma boate chamada Red Circle. John entra no clube onde Joseph e seus amigos estão se divertindo. Ele encontra um velho conhecido lá e lhe diz para tirar o dia de folga. Joseph está desfrutando de uma noite de champanhe e mulheres em um luxuoso balneário russo, quando John assassina um de seus homens e se aproxima pelo andar de baixo. Quando eles veem John, ele começa a atirar neles, enquanto Joseph foge. John mata todos os pistoleiros em seu caminho, mas perde Joseph em um carro de fuga quando ele parte. Ele retorna ao Continental e acaba sendo ferido, após ter sido esfaqueado no estômago por um dos caras de Vigo com uma garrafa. O médico avisa John que se ele se esforçar demais, as suas suturas se rasgarão. Mas John afirma que o uísque que ele comprou anteriormente cobrirá a parte analgésica da sua reabilitação. Enquanto isso, Marcos sobe para o telhado do prédio do outro lado da rua e coloca os olhos em John, que está dormindo. Ele nota alguém chegando através do espelho e atira para avisar John. Perkins começa a atirar em John, mas ele consegue se esconder. Ela é informada que se ela violar os regulamentos do hotel e assassinar John para Vigo, ela terá que pagar $4 milhões. Ele luta com Perkins até tê-la em um bloqueio e oferece a sua compaixão em troca de informações. Ela informa John que Vigo armazena a maioria dos seus bens em um porão da igreja. John derruba Perkins e a deixa com Harry por uma das moedas de ouro da sua organização. Perkins é algemada a uma cadeira por Harry, que não sabe que ela deslocou seu polegar e está escapando. Ela sai do veículo e cobre o rosto de Harry com um travesseiro antes de atirar nele. Enquanto isso, John visita a capela com um estoque escondido de dinheiro e documentos comerciais de Vigo. Após o tiroteio de outros guardas na igreja, John obriga o padre a levá-lo até o cofre. Vigo ouve falar do incêndio
quando está prestes a ficar preso em um tiroteio de John. Apesar de matar a maioria dos homens de Vigo, ele é derrubado inconsciente quando uma SUV colide com outro veículo, empurrando John para o chão. Vigo o prende e questiona por que ele se deu a todo aquele trabalho de se vingar por causa de um carro e de um cachorro. John então diz que Joseph tirou a vida da sua cachorrinha, que foi um presente da sua falecida esposa. Ele também adverte Vigo que ele tem a opção de entregar o seu filho ou morrer com ele. Então Vigo o abandona com seus bandidos, que o sufocam com um saco de lixo. Marcus, por outro lado, está observando do prédio adjacente e atira em um dos assassinos na cabeça, permitindo que John mate o outro. Somente John fica vivo enquanto ele saca o seu revólver e atira no veículo de fuga de Vigo. Mesmo que o esconderijo esteja protegido por homens armados, John mata todos eles e acaba com a propriedade. Ele destrói todos os veículos de fuga com bombas e depois alcança Joseph, coloca uma bala em seu estômago e depois atira na sua cabeça. Então Vigo envia os seus bandidos para a casa de Marcus em retribuição pela morte de Joseph e por ele não ter matado John. Quando Vigo está prestes a deixar a casa, ele liga para John e lhe diz que matou o seu amigo. Vigo então parte para um helicóptero que vai levá-lo para longe da cidade. O plano é que John venha até a casa de Marcus e Perkins faça uma emboscada. Perkins foi convocada para uma reunião com Winston, o proprietário do Hotel Continental, enquanto espera que John chegue à casa de Marcus. No Bethesda Arcade, no Central Park, ela se encontra com Winston e outros 4 homens. Winston a informa que ela desobedeceu aos regulamentos do Continental e que a sua filiação foi revogada. Os 4 homens a matam, e quando Winston vai embora, ele se depara com a mesma faxineira que ajudou John a remover os restos mortais dos assassinos da sua casa e lhe dá algum dinheiro. Quando John descobre o corpo de Marcus, ele parte para assassinar Vigo. Ele vê Vigo e seus homens a caminho do helicóptero e tenta bater o seu carro contra eles. Vigo ordena a ave que assassine John, mas o automóvel de John bate nele. Vigo tenta forçar o carro de John a cair do penhasco, mas ele sobrevive. Os dois então lutam na chuva de mão em mão. Vigo tenta atacar John, mas John puxa a lâmina para dentro de si mesmo, para gerar uma alavanca e quebrar o braço de Vigo. Depois pega a faca do seu estômago e apunhala Vigo no pescoço. Ele o abandona ao seu destino, e voltamos à cena de abertura. Enquanto John continua sangrando, ele se sente motivado a continuar depois de ver o vídeo com Ellen. Ele entra em um abrigo de cães para tratar a sua ferida de faca. Depois ele adota um filhote de pitbull e o leva para casa. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.